O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a tua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Fostes mais forte e tivestes mais poder. Aproveito para parabenizar todos os catequistas de nossa comunidade paroquial. Que Nossa Senhora, a estrela da evangelização, sempre vos guie até o seu Filho Jesus Cristo, para que possam ter um trabalho fecundo e frutuoso, cheio da providência de Deus. E aí nós temos uma mensagem do Papa Francisco. Papa Francisco diz que o catequista tem a nobre missão de levar as crianças, os jovens e os adultos ao encontro de Jesus. Por isso precisa, primeiro, ter familiaridade com Cristo, aprender com Ele, escutá-lo e permanecer em seu amor. Familiaridade com Cristo significa gostar da sua palavra, da sua igreja, dos sacramentos. Não é simplesmente passar teorias, porque catequese não é aula e catequista não é professor. Os catequistas que Deus convida e que realmente tem esse chamado no seu coração são pessoas que têm uma grande intimidade com o Senhor e vivem de forma coerente a sua vida de fé. Depois o Papa Francisco diz
também aprender com Jesus, escutá-lo e permanecer em seu amor. E número 2, viver o dinamismo do amor, a exemplo de Cristo, não sair de si para o encontro com o outro. O catequista é uma verdadeira testemunha viva na comunidade cristã para os seus catequizandos. Muitas vezes vocês são ingratos conosco, os padres, e esquece que o padre não administra sozinho a comunidade cristã. Muitas vezes o padre é o que tem menos contato com os catequizandos do que os próprios catequistas. Os catequistas, não agora nesse tempo de pandemia, mas eles se reúnem uma vez por semana com os seus catequizandos. Comigo eles não se reúnem. Então, para vocês verem a responsabilidade da comunidade cristã, não é somente do padre, mas é uma comunidade que deve ser de fé e amor, porque é uma comunidade de pessoas responsáveis. Sempre digo, se você não é responsável, o problema não é meu e muito menos de Deus. Depois o Papa, no número 3, ele diz: não ter medo de sair e de ir até as periferias, de ir a quem precisa, sair do comum para seguir Jesus Cristo. Então quer dizer que precisamos também, enquanto catequistas, ser homens e mulheres da caridade, aquele que vai ao encontro do outro, que é um verdadeiro missionário. E nesse dia do catequista, eu gostaria que os catequistas da nossa paróquia fossem ao encontro, através de lives, dos nossos catequizandos. Eu acho que está na hora dos nossos catequistas aproveitar do ensejo para evangelizar de forma diferente, usando os meios de comunicação. Deus abençoe a cada um de vocês, catequista, que vocês continuem firmes na fé. A comunidade, não só o padre, mas a comunidade é grata por vocês. Deus conta com você para fazer a diferença aqui nesta paróquia. É nesta onde você foi plantado e colocado para testemunhar Cristo ressuscitado, em especial nesse tempo de pandemia. Coragem, coragem, é preciso ter coragem. Hoje, o Senhor nos ensina que não existe o verdadeiro discipulado que não passe pela cruz. Isso serve para os catequistas, como para você, para todos nós, porque é a palavra de Deus que deve ser ecoada em nossos corações. Assim como ele, Jesus, renunciou à sua divindade, assumindo a nossa carne pecadora, ele viveu tudo menos o pecado e posteriormente abraçando a cruz até o fim. Assim também, todo e qualquer discípulo de Jesus deve renunciar a si mesmo. Se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Meus queridos irmãos e irmãs, o que significa essas palavras do Senhor para nós? Que não sejamos pedras de tropeços, mas sim exemplos e caminhos de céus aos nossos irmãos e irmãs.
Renunciar a si mesmo é identificar-se com Jesus no seu sofrimento por nós e reconhecer que não somos salvos pelas nossas cruzes particulares que carregamos no dia a dia, mas sim somos salvos por aquela cruz que Cristo carregou por nossos pecados, para que tivéssemos vida eterna. Ele derramou todo o seu sangue para nos lavar, para nos purificar, para transformar a nossa vida. Renunciar a si mesmo é negar a nós mesmos, perdoando os que nos têm ofendido, bendizendo os que nos amaldiçoam, esforçando-nos para ter a humildade de Jesus e ao mesmo tempo a compreensão de nosso Senhor Jesus Cristo no tratamento com os nossos irmãos e irmãs. Amados, nós sabemos que não é fácil estas renúncias, pois o homem velho, lá do pecado original, ainda retorce dentro de nós. Então, por isso, das nossas infidelidades. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, mas nós também sabemos que é possível deixarmos ser seduzidos por nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Jeremias. Então, meus queridos irmãos, as renúncias que nós devemos fazer, vou citar algumas, e que você precisa trabalhar no seu coração: a inveja, a vaidade, os ciúmes, a avareza, a soberba, a concupiscência da carne, a luxúria, a ira, o desejo de vingança e os vícios que matam o corpo e a alma. Agora, meus queridos irmãos, existe um antídoto. O antídoto contra esses venenos do pecado são o arrependimento, a conversão, a confissão, buscando o sacramento da reconciliação, a penitência e a Eucaristia. Os santos da igreja fizeram estas experiências, por isso que são santos, por isso que estão na glória. Enfim, meus queridos irmãos, tomar a cruz é assumir o compromisso com o Evangelho de Jesus, buscando a conversão, o arrependimento de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que nos leva do afastamento de Deus. Jesus nos deu, meus amados, um mandamento para cumprir todos os outros: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O mandamento do amor, e que os cristãos são chamados a viver de forma plena. Serão salvos todos aqueles que o Senhor, quando vier em glória, encontrar lutando contra o pecado. Quem quiser conservar a sua vida, vai perdê-la, diz Jesus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua própria vida? Meus queridos, as coisas deste mundo vão ficar neste mundo, pois são terrenas. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas
vos serão dadas por acréscimo. Isto é palavra de Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, renegar a si mesmo não é certamente a palavra que os homens de hoje querem ouvir, pois é mais fácil falar dos aspectos sociais da mensagem de Cristo, que nos convida a combater as injustiças do mundo, em vez de Jesus, que nos chama para olhar para dentro de nós mesmos, combater a nós mesmos, os nossos egocentrismos, que significa pessoa preocupada consigo mesmo e que é indiferente às coisas alheias. Esses são os egocêntricos. Precisamos combater isso que existe dentro de nós, esse pecado original que nos afasta do Senhor. Precisamos tirar esse homem velho e nos revestirmos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa tentação, meus queridos irmãos, de anunciadores da palavra de Deus é a mesma do profeta Jeremias e Jonas: fugir da missão, fugir do compromisso, que aparentemente parece inútil de anunciar, pois existem algumas pessoas que não gostam de ouvir aquilo que deve ser ouvido. Falar da cruz. Muitos gostam de um evangelho light, distorcendo assim o anúncio da salvação, da vida eterna. Muitos pregam, muitos falam bonito, mas não falam da cruz do Senhor, pois não aceitam ouvir falar de sofrimentos, perseguições, renúncias. Todos os dias morrem cristãos no mundo por não renunciarem Jesus crucificado, por não renunciarem Jesus crucificado. Tomemos a nossa cruz de cada dia e sigamos o Mestre Jesus. Aliás, diz o ditado: quem ri por último, ri melhor. É por isso da advertência de Jesus: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa vai salvá-la. Então, meus amados irmãos, somos desafiados pelo Evangelho de Mateus 16, versículo de 21 a 27, proclamado, a refletir e redefinir nossa maneira de viver e de seguir nosso Senhor Jesus Cristo, cada vez mais conscientes dos desafios e dificuldades, renovando a coragem de abraçar a cruz, mas com a disposição para a luta por um mundo novo, mesmo que isto nos renda, como rendeu a Jesus Cristo, o título de loucos, subversivos. Meus queridos, os sinais do reino só se tornam visíveis quando os cristãos têm coragem de viver na contramão da sociedade. Nós ouvimos isso muito bem na segunda leitura proclamada, Romanos 12, versículo 2: não nos conformeis com o mundo, mas transformai-vos para atingir o que é da vontade de Deus. O Estado é laico, mas as pessoas que compõem o Estado não são laicos. É isto que precisa ter compreensão. Então nós desejamos transformar esta sociedade. É desejo de todos os cristãos.
Estamos às beiras das eleições municipais. E você deve ter o desejo de transformar essa sociedade, começando pelos municípios, escolhendo aqueles que vão governar e que tenham um plano de governo coerente com a dignidade da vida do povo, pensando sempre no bem da coletividade e não em si próprio. Você tem candidatos católicos, os quais você é chamado a depositar total confiança. Porque creio eu que os candidatos católicos vivam o Evangelho, não suborna o povo, mas são pessoas que vivem a coerência do Evangelho, porque se não viver, ele não é digno do seu voto, porque ainda está vivendo de forma incoerente. E nós somos chamados a viver o Evangelho da vida. O Evangelho da vida. Nós somos chamados a transformar esta sociedade. A fé, entretanto, permite ver que o caminho da santidade, que passa pela cruz, e todo o apostolado deve fundamentar a sua vida na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão, meu amado, acontece o que aconteceu com Pedro. É a palavra mais pesada que existe nos evangelhos. É o que nós ouvimos hoje, Jesus falando para Pedro: afasta de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, tu pensa como os homens. E é interessante que Pedro antes falou: mas Senhor, nós não queremos que Deus permita que aconteça isso contigo. Pedro fez até uma oração pedindo para que Deus não permitisse, sendo que ele foi aquele que disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E hoje Jesus pede para afastá-lo, porque Pedro queria que Jesus deixasse o projeto do Pai. E Jesus falou para Pedro o mesmo que ele falou para o diabo nas tentações do deserto: afasta-te de mim, porque você está distorcendo o projeto do Pai. Tem muitas pessoas hoje em dia que distorcem o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitos pensam que os critérios para seguir Cristo são flexíveis, que é fácil, mas no Evangelho de Mateus 16, Jesus deixa bem claro que segui-lo exige adesão pessoal, que implica a renúncia de si mesmo, aceitação e comprometimento, como nos escreveu São Paulo: pois a nossa vida deve ser um contínuo oferecimento a Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou como nós ouvimos no Salmo 62: quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. Então, meus amados, nós somos chamados a vivermos
de forma plena o Evangelho da vida. Que Deus continue te iluminando nesta caminhada, porque todos nós somos catequistas, todos nós somos chamados a anunciar Jesus Cristo, mas de modo particular hoje, lembrando dos catequistas da comunidade cristã. Que Deus abençoe a cada um dos nossos catequistas e que eles, com testemunho de vida, possam arrebanhar muitos outros catequistas, porque a messe é grande e poucos são os trabalhadores também na área da catequese.